Olá, meu amigo, minha amiga. Vamos lá, vamos dar continuidade então. Nós vimos no vídeo passado o quê? Nós vimos alguns problemas, de Guilherme Miller, a sua interpretação de 1844, que nós vamos ver com mais detalhe para frente sobre isso, em outra série de vídeos, sobre essa marcação de data, e aqui resumidamente foi colocado que ele fez uma exegese muito fraca, e foi mesmo, Mas para frente a gente vai ver um pouquinho com mais detalhe, certo? Lembrando que, meu querido e minha querida amiga, que a minha intenção aqui não é falar de pessoas, de Ellen White, Guilherme Miller, Tiago White, pastores, denominação adventista, como se fosse mentira. Não. Tudo que está sendo dito aqui tem fundamento histórico e tem as suas fontes. Deixaria bem claro aqui, mais uma vez, que se eu estiver falando algo nesta série todinho do Adventismo que está errado, por favor, entre em contato comigo, vocês já conhecem os meus contatos, e peça para eu me corrigir, é lógico, fundamentado também com base referencial, tá certo? Então, vamos continuar, vamos dar andamento aí ao tema. Ellen White descreve triunfalisticamente o movimento de 1844. Como vimos no vídeo anterior, os protestantes tinham 4 fortes razões de base bíblica para rejeitar o movimento de Guilherme Miller. Agora vejamos como Ellen White ela encarava via o movimento de 1844 e os pastores que o rejeitaram. Em alguns trechos extraídos das páginas 229 e 249 dos seus primeiros escritos diz assim: a missão de Guilherme Miller assemelhava-se à de João Batista. Vamos lá. Assim como João Batista anunciou o primeiro advento de Jesus e procurou o caminho de sua vinda, Guilherme Miller e os que a ele se uniram proclamaram o segundo advento do Filho de Deus. Deus dirigiu em sua compreensão da profecia e anjos deram-lhe assistência nisso. Vamos lá, o que ela escreveu. Deus dirigiu a mente de Guilherme Miller para as profecias e concedeu-lhe grande luz sobre o livro de Apocalipse. Anjos de Deus repetidamente visitaram aquele escolhido, no caso Miller, para guiar sua mente e abrir ao seu entendimento profecias que sempre foram obscuras para o povo de Deus. Uma observação aqui. Sendo que o entendimento de Miller tinha por base uma metodologia deficiente de estudo da Bíblia, que conduziu à conclusão inexata e ao desapontamento, esse anjo parece não lhe ter sido muito grande auxílio, afinal de contas, Deus estava por detrás do estabelecimento de data de 1843. Vi que Deus estava na proclamação do tempo em 1843. O estabelecimento de data de 1843 era uma verdade pela qual Deus iria provar seu povo. Ela escreveu assim: foi seu desígnio despertar o povo e levá-lo a um ponto de prova no qual se decidiram pela verdade ou contra ela. O espírito de Elias foi manifestado na proclamação da verdade. Ela diz assim: milhares foram levados a abraçar a verdade pregada por Guilherme Miller, e servos de Deus foram suscitados no espírito e poder de Elias para proclamarem a mensagem. Os que apontavam a advertência de Jesus em Mateus 25:13 eram hipócritas e zombadores para Ellen White. Ela escreveu assim: a pregação de tempo definido despertou grande oposição de todas as classes desde ministros nos púlpitos até os pecadores mais ousados e degradados. Nenhum homem sabe o dia e nem a hora era ouvido dos ministros hipócritas e dos ousados zombadores. Mais uma observação aqui. Os ministros eram tidos por hipócritas por lembrarem aos milleritas dizeres bíblicos que não estavam respeitando e que, por não os respeitarem, terminaram se dando bem mal. Pastores que amavam a vinda de Cristo, contudo, rejeitavam o estabelecimento de datas, eram tidos por incrédulos e acusados de que não amavam a Jesus, diz
Ellen White, vamos lá. Muitos pastores do rebanho que professam amar a Jesus disseram que não se opunham à pregação da vinda de Cristo, mas faziam objeção ao estabelecimento de um tempo definido. O Deus onisciente lia seus corações. Eles não amavam a proximidade de Jesus. Sabiam que seu estilo de vida descrente não passaria pelo teste, pois não estavam andando nas veredas de humildade a eles assinaladas pelo Mestre. Somente os justos aceitaram e creram na mensagem do estabelecimento de Cristo. Diz assim Ellen White. Os mais dedicados alegremente receberam a mensagem. Eles sabiam que procediam de Deus. O erro de estabelecer o tempo em 1843 foi culpa de Deus. Assim diz Ellen White. Sua mão cobriu um erro na contagem dos períodos proféticos. Deus desejava que o seu povo fosse desapontado. Ela escreve assim: Deus designou que o seu povo enfrentasse um desapontamento. Após o desapontamento de 1843, os que deixaram o movimento de marcação de data rejeitaram a Deus e uniram-se a Satanás. Olha o que ela diz. Satanás e seus anjos triunfaram sobre eles. Não perceberam que estavam rejeitando o conselho de Deus contra si próprio e atuando em união com Satanás e seus anjos para trazerem perplexidade ao povo de Deus, que estava vivendo segundo a mensagem enviada pelo céu. Bom, as denominações que rejeitaram a marcação de tempo como não tendo base nas Escrituras, foram totalmente rejeitadas por Deus. Ao recusarem as igrejas a receber a mensagem do primeiro anjo, rejeitaram a luz do céu e caíram do favor de Deus. Confiaram em sua própria força e, por se oporem à primeira mensagem, colocaram-se onde não podiam ver a luz da mensagem do segundo anjo. Mas os amados de Deus, sob a opressão, aceitaram a mensagem. Caiu Babilônia e deixaram as denominações. Os que não se uniram ao movimento de 22 de outubro de 1844 não eram convertidos, diz Ellen White. Vamos lá. Muitos que professaram estar olhando para Cristo não tinham parte na obra da mensagem do estabelecimento do tempo como 22 de outubro de 1844, mas não haviam sido convertidos, não estavam prontos para a vinda do seu Senhor. O movimento de 1844 cumpria as primeira e segunda mensagens de Apocalipse 14. Ela escreve assim: a profecia teve cumprimento na primeira e segunda mensagem. O céu inteiro estava indignado com quem não se uniu ao movimento de estabelecimento de data. Ela escreveu desta maneira: o céu todo estava cheio de indignação de que Jesus fosse tratado assim levianamente por seus professos seguidores. Foi propósito de Deus desapontar amargamente seu povo lá em 1844. Olha o que ela disse. Havia sido propósito de Deus ocultar o futuro e trazer o seu povo a um ponto de decisão. Sem a pregação de um tempo definido para a vinda de Cristo, a obra designada por Deus não teria sido cumprida. Os que reconheceram o seu erro e retornaram para suas denominações, perderam-se, diz Ellen White. Vamos lá. A passagem do tempo os havia testado e provado, e muitos foram pesados na balança e achados em falta. Os que rejeitaram a marcação de tempo e disseram: eu bem que lhe disse, após o desapontamento, eram zombadores e seriam punidos por Deus. Ellen White escreveu assim sobre esse assunto. De igual maneira, aqueles que zombaram e criticaram da ideia de que os santos haveriam de ascender, serão visitados pela ira de Deus e haverão de sentir que não é coisa pequena tratar levianamente com o seu Criador. Bom, mais uma observação aqui. Não há evidência de que essa visitação da ira divina jamais haja ocorrido com os opositores do milherismo. Jesus condenou e rejeitou aqueles que não aceitaram a marcação de data. Ellen White proclamou isso. Veja que ela escreveu. Jesus volveu-lhes as costas com um sobressenho carregado, pois haviam-no menosprezado e rejeitado. Jesus pediu a seus anjos para conduzir as pessoas para fora das denominações protestantes que recusassem aceitar o estabelecimento de data. Olha o que ela escreveu. Vi que Jesus volveu o seu rosto daqueles que o rejeitaram e desprezaram a sua vinda, e então ordenou aos anjos que conduzissem o seu povo de entre os imundos, a fim de que não se contaminassem.
Vamos ver as posições daquele movimento e dos seus opositores lá em 1844. Vamos lá, o movimento de 44 trazia essa ideia. Guilherme Miller sabe o dia e a hora do retorno de Cristo. Os opositores de 44 tinham essa ideia. Somente Deus sabe o dia e a hora do retorno de Cristo, conforme Mateus 24:36. O movimento de 44, marcação de data como método divino para despertar o povo em reavivamento. Agora, os opositores de 44 cria uma excitação fanática e sempre termina em desapontamento. Vejam as ideias, né? O movimento de 44. Nenhuma explicação sobre o porquê de o Evangelho não ter alcançado o mundo inteiro, ou porque tantas profecias estavam ainda aparentemente sem cumprimento. Os opositores, o pensamento deles, o que eles diziam no contraponto. Questionamentos sobre como Cristo poderia ter retornado em 1844, quando muitas profecias bíblicas ainda não tiveram cumprimento. O movimento de 44. Emprego indiscriminado de textos prova e métodos de interpretação bíblica bem reprováveis. Os opositores, emprego de sólidos métodos de interpretação da onde? Da Bíblia, isso mesmo. O movimento de 44, atração aos jovens e pessoas sem cultura que, como a jovem Ellen Harmon, de 13 anos de idade, eram facilmente apanhados em excitação emocional. E isso não mudou muito até hoje, né? Agora, os opositores lá de 44. Atração aos que eram firmes na fé e não se deixavam persuadir facilmente pelo emocionalismo religioso. O movimento de 44. Alegação de que as denominações protestantes estavam caídas, enganadas e unidas com Satanás. Os seus opositores desse pensamento. Alegação de que Miller estava equivocado e os que a ele se uniram estavam enganados. O movimento de 44 pensava assim: revelaram-se errados em 22 de outubro de 44, certo? Porque não veio. E os opositores lá de 44 revelaram-se então corretos em 22 de outubro de 44. E agora, é bom fazer 5 perguntas desafiadoras para os adventistas do sétimo dia responder. A primeira: de quem deriva o método de marcação de datas que Cristo condenou em Mateus 25:13? É um método divino para trazer pessoas à verdade? Ou é um estratagema do inimigo para agitar as pessoas e levá-las ao fanatismo, depois esmagá-las sobre o peso do desapontamento? 2. Ellen White disse que foi desígnio de Deus que o seu povo fosse enganado a respeito do retorno do Cristo. A pergunta: quem deseja que as pessoas sejam enganadas a respeito do advento de Cristo? O Criador tem por desígnio que os cristãos sejam enganados ou o inimigo tem por desígnio que as pessoas sejam enganadas? Uma terceira pergunta: segundo Ellen White, o amargo desapontamento de 44 fazia parte do desígnio divino. A pergunta: de quem é o empenho para tornar os cristãos amargamente desapontados? O Altíssimo se compraz em desapontar amargamente seus filhos? Ou o inimigo se compraz em desapontar amargamente os filhos do Criador? Quarta pergunta: segundo Ellen White, Deus dirigiu o entendimento das profecias de Miller. Vamos lá, pergunta: quem levou Miller a fazer o que Cristo havia explicitamente proibido lá em Mateus 25:13? O Criador levou Miller a desobedecer à orientação do Messias? Ou o inimigo levou Miller a desobedecer à palavra do Cristo? Quinta e última pergunta: que tipo de profeta denunciaria pessoas como falsas, simplesmente porque rejeitaram a marcação de datas e inadequados métodos de interpretação bíblica de Miller e tentaram advertir seus rebanhos quanto ao perigo do fanatismo? Uma observação aqui. Anos mais tarde, a própria Sra. White disse no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 188 e 189, a respeito da marcação de datas por alguns de seus contemporâneos, ela disse o seguinte: vi que alguns estavam obtendo uma falsa excitação derivada da pregação sobre data. Não devemos estar sob uma excitação relativa à data. Não devemos nos embaraçar com especulações a respeito de tempos e estações que Deus não revelou.
Jesus disse aos seus discípulos: vigiai, mas não com respeito a um tempo definido. Bom, foi um sábio conselho que serviria como uma luva para os mileritas de anos antes. Você concorda? Incrivelmente, depois de tudo isso, aí a Ellen White vem com essa história aí dizendo que não se deve marcar data, tal. Mas você viu aqui que ela criticou muito aqueles que não concordaram com essa marcação de data. Tá certo? Muito bem, fechamos aqui então essa série de 2 videozinhos sobre a introdução, né, do movimento millerita, o que Miller fez, o que Ellen White disse sobre aqueles que rejeitaram a mensagem da volta do Cristo em 1844 e tudo mais, tá certo? Se você gostou, se você achou legal, propague, inscreva-se, tá aí, certo? Divulgue o vídeo para os adventistas que você conhece. Detalhe, não é para tirar a fé dos adventistas na denominação, não, é só para conhecer talvez fatos que eles não conhecem. Tá certo? Até a próxima série de vídeos. Um abraço.